Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco mais sobre um levantamento realizado pelo Rabobank em relação ao RenovaBio no ano de 2020, né? Um ano que foi marcado aí por uma pandemia inesperada em todo o mundo. Então, para a gente entender melhor todo esse levantamento que foi feito pelo banco, a gente conversa ao vivo agora com o Andy Duff, que é estrategista geral global de açúcar do Rabobank. Andy, muito boa tarde, obrigado pelas suas informações aqui no site Notícias Agrícolas, viu? Boa tarde, Jonatas. Obrigado pelo convite. Obrigado você pela participação, Andy. Bom, introduzir aqui, né, algumas informações em relação ao nosso assunto de agora, Andy. Queria que você falasse um pouco em relação ao ano de 2020, quando a gente olha as metas do RenovaBio, né? Porque a gente teve aí em 2020 uma pandemia, né? E a gente teve atualizações, né, em todo o cenário de metas que são estabelecidas pelo programa federal, né? E isso mesmo, Jonatas. Acho que a partir daquele momento, em março do ano passado, quando foi claro que as medidas para combater o vírus realmente iriam impactar transporte e uso de combustível, daí acho que aquela incerteza a respeito de uso de combustível realmente forçou um repensamento das metas do RenovaBio, e isso no primeiro ano de operação do programa. Então, acho que foi inevitável, dada a pandemia, que isso aconteceu, porque vamos lembrar que a meta é para as distribuidoras de combustível adquirir os CBIOs, os créditos de descarbonização, que são emitidos pelos produtores de biocombustíveis, o etanol, o biodiesel, na hora de vender o biocombustível. Então, obviamente, a perspectiva para as vendas e o uso de combustível foi totalmente conturbado com a pandemia, e por isso uma revisão foi quase inevitável. Sim, e como que o Rabobank viu essa movimentação, né, do programa nesse primeiro ano tendo esse impacto? A gente consegue ter essa informação, né, de impacto mesmo desse programa nesse primeiro ano com essa revisão de metas, Andy? Eu acho que a meta foi, para o ano passado, foi reduzido com 50%. Então, foi realmente uma mudança significativa. E dentro dessa nova meta, realmente o sistema funcionou, começou a funcionar basicamente no segundo semestre do ano, e funcionou bem. E no final do ano, a meta foi atingida 98% em termos de CBIOs adquiridos e bancados ou aposentados, se fala a respeito ao lado dos distribuidores. E a produção, a emissão de CBIOs foi muito maior do que isso. Foi acima de 18 milhões de CBIOs. Ou seja, os produtores entraram em 2021 já com um belo estoque de CBIOs. Então, acho que no final, com a revisão da meta, realmente acho que essa certeza fez que ao longo do segundo semestre o sistema funcionou e funcionou bem. Uhum. Perfeito. Ô Andy, a gente consegue ter números aí, né, em relação a volume, preços depois, né, dessa revisão e o balanço mesmo para 2020 de como o programa se alinhou aí em relação a esse cenário de pandemia? Temos, que em total, o volume de CBIOs adquiridos pelos distribuidores foi 14,6 milhões de CBIOs. E a negociação, o resultado da negociação foi um preço médio para esses CBIOs de R$ 43
por CBio. Então, fazendo a matemática, isso gerou uma receita adicional para os produtores de biocombustíveis em 2020 na ordem de 650 milhões de reais. Perfeito, Andy. Bom, diante desse balanço que vocês fizeram, então, né, a gente apresentando aí essas informações em relação, então, à revisão que foi feita nas metas por conta da pandemia, apresentamos, então, o volume, né, os preços médios. Queria saber quais foram, assim, os pontos positivos e negativos desse primeiro ano do programa, Andy. Como é que vocês viram aí esse cenário como um todo nesse primeiro ano? O que a gente tem a melhorar aí, né, também? Bom, eu acho que isso é um bom ponto, Jonatas. Acho que foram identificados algumas coisas para melhorar, vamos dizer, pontos de atenção. E eu apontaria dois. A primeira é simplesmente olhar a elegibilidade da produção, especialmente no setor de etanol de milho e biodiesel de soja. Basicamente o volume de produção elegível para entrar no programa e por isso que quer emitir CBIOs foi muito menor do que o volume de produção. Então, isso, especialmente olhando que a meta ao longo dos anos vai aumentar, isso é um ponto que precisa de atenção, de basicamente trazer mais dessa produção para dentro do RenovaBio, melhorar a elegibilidade e certificação. E a outra coisa para o setor de carne é que eu acho que outro ponto de atenção é como os fornecedores de carne poderiam participar no programa, no sentido de receber uma parte da receita adicional que o RenovaBio gera para o setor. Eu acho que ainda não tem, vamos dizer, clareza total a respeito disso. Então, esses são os pontos, mas acho que o positivo é que num ano incrivelmente conturbado, ou seja, o pior ano para lançar um programa inovador como esse programa, que depois de alguns probleminhas, como a gente discutiu, no final o RenovaBio ficou nas trilhas e funcionou bem. Então, acho que isso foi um ponto enorme no lado positivo. Sim, com certeza. Andy, diante então, né, de um ano de 2021 que a gente vê informações aí, né, de a economia e a movimentação de pessoas mesmo no mundo, né, e aqui no Brasil também tendo alguma melhora em relação ao ano de 2020, né, como é que o Rabobank vê essa movimentação do programa em 2021, né? O que a gente pode ver para o futuro do RenovaBio aí nos próximos anos? Eu acho que o futuro é promissor. Agora que o setor, todos os agentes se acostumaram com o programa. A meta já para esse ano é maior, bastante maior do que o ano passado, mas como eu falei, já entramos em 2021 com um belo estoque de certificados. E eu acho que tem, além do benefício para o setor, a criação de um mercado de descarbonização no setor de biocombustíveis, eu acho que tem vamos dizer, um elemento maior do que isso, que é num mundo que é cada vez mais olhando a sustentabilidade, o meio ambiente, como desenhar mercados para carbono, que acho que RenovaBio poderia funcionar como um tipo de modelo de criar um mercado para descarbonização dentro da agricultura, do agronegócio. Então, talvez isso significa que o RenovaBio poderia servir como um tipo de template, um modelo para outros setores aprender e talvez montar
outros mercados parecidos. E isso seria realmente um impacto realmente duradouro e extensivo de RenovaBio. Então, acho que é positivo para a RenovaBio por si só e positivo também para, num sentido mais amplo, como eu falei, como exemplo para outros setores. Entendi, Andy. Olha, muito obrigado pelas suas informações, viu? Apresentando para a gente aí o levantamento de vocês em relação ao primeiro ano do RenovaBio, né? E dando aí também as perspectivas para o programa, né? Para esse programa tão importante para o setor e como você disse aí, que pode servir de modelo para o agronegócio. Andy, muito obrigado pelas suas informações e queremos contar aqui com as informações do Rabobank cada vez mais para a gente trazer esse cenário de dados de vocês aqui para os nossos internautas. Muito obrigado, Jonatas, e uma boa tarde para você. Boa tarde, Andy. Bom, então nós falamos aí com o Andy Duffy, que é estrategista global de açúcar do Rabobank, do Banco Rabobank, né? E a gente falou então em relação aí ao impacto financeiro, né, do RenovaBio no ano de 2020, né? Um ano de 2020 que foi marcado pela pandemia do coronavírus, né? O início, de fato, da pandemia do coronavírus no mundo, e a gente teve diversos impactos na movimentação de pessoas, na economia, e diante desse cenário, as metas do RenovaBio nesse primeiro ano de programa, que foi o ano de 2020, elas precisaram ser revisadas, caíram, né, cerca de 50% do que se estava sendo estabelecido inicialmente, e daí, então, diante desse cenário, segundo o levantamento do Rabobank, o impacto financeiro do programa nesse primeiro ano, ele foi muito pequeno ou quase nulo, né? No entanto, segundo as informações que a gente falou com o Andy, né, depois, no segundo semestre, depois de passado toda, né, a preocupação maior, né, diante da pandemia do coronavírus, as metas foram sendo alinhadas, o programa, de fato, foi tendo um avanço melhor do que se estava sendo proposto, e isso foi bastante importante, né? A gente tem aqui, então, segundo o Andy nos falou, o volume de CBIOS, né, foi de 14,6 milhões, o preço médio de R$ 43,00 por CBIO e uma receita adicional de cerca de 650 milhões. O Andy também nos mencionou aqui na nossa entrevista, né, que apesar de o programa ter avançado no segundo semestre, né, a gente inicia o ano de 2021 com pontos de atenção, né? Porque na visão, então, do Rabobank ainda tem pontos a melhorar nesse programa, né? A gente precisa também pensar bastante nesses pontos, segundo o Andy nos falou, em relação à elegibilidade, também em relação à certificação. Um outro ponto que o Andy levantou no RenovaBio está ligado aos fornecedores, né? Que os fornecedores poderiam participar e receber também parte da receita adicional. Esse é um outro ponto que ele levantou aqui, que o programa ainda pode melhorar e que isso, claro, vai aos poucos sendo alinhado, né? Melhor alinhado com todos os envolvidos. Então, né, segundo aqui o Andy, né, o programa tem um futuro promissor, né, apesar desse primeiro ano tendo impactos com a pandemia, o programa tem de fato um futuro promissor, é um programa bastante importante, né. A gente começa o ano de 2021 com uma meta muito maior do que a que foi estabelecida em 2020, mas o Andy pontua que a gente já começa o ano de 2021 com estoques, né, então é um ponto de atenção também. No entanto, olhando no geral, quando a gente fala em futuro do programa, olhando mais à frente os próximos anos, o Andy também nos falou em relação ao modelo que é adotado no RenovaBio, né? Que pode ser, de fato, um modelo que pode ser levado para outros setores do agronegócio, um modelo mesmo em relação ao que é feito e que pode servir aí de inspiração para outros setores aí, então o programa tendo um balanço positivo, apesar desses pontos que ainda precisam ser considerados, mas é um programa que começou só no ano passado e aos poucos as questões vão todas sendo alinhadas. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, eu não posso deixar de esquecer de lembrá-los para nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só você procurar pelos nossos perfis por lá. E você pode nos acompanhar ao vivo e interagir conosco através do YouTube. É só você acessar o nosso canal e lá você consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados e você, habilitando o sininho, recebe
recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. E como você tradicionalmente já o faz, a gente também tem a nossa transmissão sendo realizada através da home do nosso portal. É só acessar www.noticiasagricolas.com.br e lá você também consegue interagir com os nossos apresentadores e mandar perguntas para os nossos entrevistados. Então siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e interaja conosco e nos assista através do YouTube e também da home do nosso site. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para vocês. Tem fechamento do mercado da soja. Você segue aí ligado para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.